Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Até onde? Até aqui? A graça da salvação. Fala do que você está lendo. Hã? O que é? Ah, tá. Desculpe. É Tito, é Epístola de Apóstolo São Paulo a Tito. Versículo 1, de 1 a 3, né? Capítulo 2, versículo 12 ao 13. 12 ao 13. 12 ao 13? Igualzinho que eu falei. 12 ao 14. 14. 15, né? 15. Tem mais um escondido. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Repitam esse parágrafo de novo, por favor. Presta atenção, gente, porque a gente vai falar alguma coisa sobre isso que vai ser importante para vocês. A graça da salvação há de manifestar-se a todos. Vamos repetir. A graça da salvação há de se manifestar a todos. A todos. Pergunta. A graça da salvação tem manifestado na vida de vocês? Depois a gente vai perguntar isso. Então, para continuar, André. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse... Concupiscências mundanas, gente, é toda parte da... Vamos pensar, usar a linguagem do hinduísmo lá. Seria a ilusão de Maia. Tudo que é ilusão, essas coisas que a gente se ilude aí das coisas. Vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, por nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo de seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. O que você achou disso? O que achei disso? Que depende da gente. Eu tenho uma palavra sempre no que você estava falando, inclusive agora há pouco, é a questão do confiar. Não é? A questão do confiar. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase da vida, do mundo, agora que a gente tem que confiar. Se a gente confiar, nós vamos ter uma vida mais tranquila, mais amena. Se não confiar, tudo fica mais ríspido, fica mais duro, mais difícil, né? Então eu fiquei com essa palavra na minha cabeça, o confiar. Confiar em quê? Confiar que Deus está aqui, começa aqui. Se Ele começa aqui, Ele está bem próximo de mim, então tudo facilita, não é? Sim. Seria mais ou menos isso a minha interpretação. Né? E do primeiro parágrafo, o que você achou? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quer dizer que isso é para todos. Que escolher, né? Que escolher, sim. É uma questão de escolha. Posso escolher sim ou não. Mas sabendo-se que tudo se torna mais fácil, né? Então... Então, gente, como é que tá? Como vocês estão em relação quanto da graça de Deus vocês têm recebido? Porque diz a própria parábola aí, né? Quando você recebe a graça de Deus, você recebe a libertação e a salvação. Salvação, para quem não sabe, é a salvação da alma,
é não entrar na segunda morte. Se vocês forem no Apocalipse, vocês vão achar lá, que fala da segunda morte, né? Quem não se salvar é aquele que vai ter a segunda morte. São as pessoas que vão ser migradas para fora em um processo que a gente já sabe que está em andamento, né? Então, foi pedido para que eu trouxesse esse capítulo para falar algumas coisas para vocês, novamente inserindo as questões da terra, inserindo as questões do dia a dia, inserindo as questões do trabalho, inserindo as questões da saúde, inserindo o contexto de Deus em tudo. E é por isso que nós estamos trazendo esses temas, para naturalizar e familiarizar Deus em vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Nós somos filhos da luz, que viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos, que é toda a humanidade, que buscam as graças do Pai soberanamente justo e bom, que ama-nos a todos igualmente. Nós gostaríamos de mexer na alma de vocês nessa noite. Esqueçam a casa, o trabalho, talvez algumas preocupações, desliguem das coisas que vocês têm. Não precisa nem se preocupar muito em ouvir as palavras, porque depois vocês podem ouvir isso um outro dia. Mas procure sentir o tema que nós trouxemos para vocês, a graça. Porque a graça de Deus, ela já basta. Quem tem a graça de Deus na vida está repleto. Podemos dizer, ela estava comentando com vocês agora dessa mudança, mas porque ela está numa certa parte da graça de Deus, ela está fazendo isso com tranquilidade, com desapego. Isso é graça. Sim. Isso é a graça de Deus. Deus basta. Então eu não vou preocupar, porque eu vou ter outro lá. Eu vou ter já esse aqui, mas Deus vai me dar. Isso é a graça de Deus. E se vocês não se aborrecerem, eu queria dizer assim, Deus tem muita graça para vocês, mas vocês recebem pouca graça. Porque vocês meio que intelectualizaram Deus, divinizaram Deus, talvez hominizaram Deus, então fica um pouco distante. Por isso eu queria que vocês talvez procurassem sentir, porque nós estamos aqui não falando de Deus, nós estamos aqui manifestando o amor, a benevolência, a compaixão, a luz de Deus, o amor de Deus. Sintam isso. Isso é graça. Se vocês receberem a graça que está aqui essa noite, se vocês se abrirem para receber a graça, vocês vão para casa cheios de graça, cheios de esperança, convictos que não importa qual seja o seu desafio, a graça de Deus, ela suprimenta você, ela preenche você. Se você tem a graça de Deus, você não precisa das outras coisas, porque ela, como diz o próprio Evangelho, busca primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, se vocês tiverem a graça, se vocês forem embora, se vocês respirarem essa graça, como foi dito, se vocês respirarem essa graça, se vocês transpirarem essa graça, vocês vão para casa supridos da graça de Deus. E vocês vão ver que vocês vão trabalhar, vão fazer o que vocês fazem, mas não há um vazio, não há uma necessidade, não há uma dúvida. E como a nossa proposta é trazer Deus em tudo que vocês fazem, nós gostaríamos de ilustrar para vocês uma das graças, uma das formas que vocês podem acessar a graça de Deus. Que talvez não seja orando, meditando. Está na cabeça do nosso amigo um evento que aconteceu com o grande amigo de vocês, companheiro de encarnação, Francisco Cândido Xavier. Um dia estava ele indo para o trabalho, preocupado e atrasado um pouco, rápido. E uma senhora chamava ele pelo nome.
Chico, Chico, as pessoas chamavam de Chico. E ele, fazendo conta que não estava ouvindo, porque ele estava atrasado, ele queria chegar no trabalho, ele fazia um pouco de conta que não ouvia e queria ir embora e para se livrar daquela mulher, porque a vida dele também era um pouco ocupada com pessoas que queriam conversar, ficar falando, e ele tinha tantas coisas para fazer. Não estamos justificando a atitude dele. Mas, nesse momento, o benfeitor Emmanuel chama ele. Chico, você não está ouvindo a mulher chamar? Ele falou, estou, Emmanuel, mas eu estou atrasado demais, eu não posso ficar conversando. Ele falou, mas você não está ouvindo ela chamar? Atenda a mulher, Chico. Logicamente, como qualquer um que tem um mentor como Emmanuel, o Chico parou. E o que foi, senhora? Ele falou, olha, Chico, eu só vim aqui para agradecer você. Que o Chico tinha feito um atendimento que tenha suprido uma necessidade dessa mulher espiritual. E eu vim aqui só para dizer para você, muito obrigado, Chico, pelo que você me fez. Deus que te abençoe a vida tua, Chico. E quando a mulher falou isso, saiu da boca dessa mulher flamas de luz, de fogo, um clarão, envolveu o corpo do Chico. E o Chico ficou estarrecido. Falou, Emmanuel, o que é isso? Falou, Chico, isso é um agradecimento sincero, Chico. Isso é a graça de Deus. É a gratidão dessa mulher pelo que você fez. Então nós queremos dizer para vocês que a graça de Deus vocês podem encontrar onde vocês quiserem. Ela não é algo que vocês encontram nas meditações apenas, nas orações, nos templos. E eu queria dizer para vocês, o Chico recebeu, o Chico ficou surpreso. Então nós queremos falar para vocês, façam coisas que às vezes vocês nem acreditem que vai ser, para que vocês sejam surpresos também com a graça de Deus. Para que quando vocês pedirem, ou vocês desejarem abençoar um filho ou qualquer pessoa, você possa ver a graça de Deus descendo naquela pessoa. Mas quando a graça de Deus desce sobre o outro, ela se manifesta em você. As suas células reconhecem, as suas moléculas reconhecem, o seu DNA reconhece, os seus átomos reconhecem. Porque Deus, crianças, não é aquele Senhor que fica vendo os defeitos. Ele é muito grande. Nós vamos falando das dimensões de Deus em partes, para que não atropele o entendimento de vocês. Mas é importante que vocês tragam Deus para o dia a dia. Para quê? Para tudo. Para aquela mulher que foi lá agradecer o Chico, para o Chico que ajudou essa mulher, para o Emmanuel que veio lá e advertiu o Chico para ouvi-la. Quantos agradecimentos mudos talvez vocês receberiam, que são luzes que vocês nem percebem, ou talvez se o Chico, por ser uma clarividência, ele viu, talvez vocês receberam muitas vezes a graça de Deus e vocês não viram, porque vocês não são clarividentes, todos. O Chico viu, mas eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui já receberam essa flama de luz que o Chico viu, que vocês não verem. E nós queremos dizer para vocês, comecem a buscar Deus em tudo, no dia a dia, na vida de vocês, no trabalho de vocês. Porque o Chico estava indo para o trabalho, a mulher talvez estivesse andando, esperando ele passar por ali. Isso quer dizer que Deus está em tudo, que nós estávamos falando agora há pouco. Não precisa esperar aquele Deus grandioso, quando você entrar no Nirvana, quando você for para o Olimpo, ou quando você entrar num Samadhi, não importa. Nós queremos que vocês aprendam a receber a graça está aí. Para quem? Para quem que está escrito a graça, Zé? Para nós, né? Para todos. Para todos. Se você ajudar a planta, se você ajudar o gato, se você ajudar o bichano, se você ajudar a criança, se você ajudar o ancião, se você ajudar o mendigo, esse trabalho que vocês fazem, assessorado por Francisco. Se vocês pudessem ver, que vocês pudessem ver
quanta luz recai sobre vocês. Não sei se você percebe quando é feito na sua casa, que muda o padrão da casa. Ou você acha que Francisco deixaria fazer um evento daquele, que você sabe que traz até algumas questões, e não haveria graça suficiente? Você acha que Francisco faria isso de qualquer jeito? Por que nenhum de vocês da doação do amor recebeu contaminação? É verdade. Graça. Por que vocês não foram contaminados, andando com pessoas, vivendo que as pessoas que estão com a vida não estão levando muito a sério as questões da saúde? Por que vocês acham? Então nós queremos aqui dizer para vocês, crianças, existe algo em Deus, existe muito, mas nós queremos ir dando por partes, para que vocês comecem a montar o quebra-cabeça, porque existe uma palestra nossa que nós fizemos há um ano atrás, que é: qual é o seu plano com Deus? Se vocês têm um plano para encontrar com Deus, vocês têm um plano para fazer casa, um plano para casar, um plano para fazer faculdade, um plano para arrumar um emprego, o que seja que vocês querem. Vocês têm isso? Vocês têm isso? Por favor, pega um pouco para mim, Dado. Então nós queremos dizer para vocês, comecem a pedir: Deus, aonde eu encontro sua graça? Ajuda, Senhor, mostra para mim. Por quê? Porque o mundo que vocês vão viver futuramente é um mundo, obrigado, é um mundo que vive na graça de Deus. Não é um mundo que vive na vaidade dos homens, no orgulho, na ambição, na ganância. Vocês estão indo para um mundo que vocês nem imaginam como é, de belo e maravilhoso. Peçam para Deus, peçam para os mentores de vocês, peçam. Me leva num plano onde não existe guerra. Eu quero só ver como que é um lugar. Você chega num lugar e você olha e de repente, do nada, você sabe que naquele planeta, vamos usar o termo mais comum, você olha naquele planeta, nas civilizações, várias civilizações, e você olha assim, e por algum motivo, você sabe que as pessoas, elas não se ofendem, elas não se agridem, elas não se maltratam. Aí você olha as pessoas e elas trabalham, elas vivem, elas se movimentam, só que não há nada. E de repente, mas como é que eu sei? Eu não sei, só sei que eu sei que é assim. Aqui não há conflitos, aqui não há guerras, aqui não há ganância, aqui não há doença. Como pode existir uma civilização assim? Porque nós estamos acompanhando a transição de vocês, mas nós já acompanhamos outras transições. Não é a primeira. De onde nós viemos é assim. Porque nós vivemos na graça do Senhor. Na graça. E nós já dissemos para vocês, tudo o que o Senhor Jesus disse, e os Cristos disseram, e o que Deus disse, nós nunca vivemos o que Ele falou não ser cumprido. Nós nunca vimos o que Ele falou não acontecer. Talvez alguns de vocês que viram ou estiveram aqui, quando foi feita uma live, onde Deus disse assim: eu fiz um compromisso com vocês, que quando vocês chegassem aqui, eu estaria esperando vocês. E aqui estou eu esperando vocês. E aqui estamos nós, em nome de Deus, esperando vocês. Aqui estamos nós, em nome de Deus, ajudando vocês. Dizendo para vocês como é que funciona. Como que sai do medo, da escuridão, da dúvida, da ansiedade, da insegurança, da incerteza. Porque se há graça de Deus em você, nada disso acontece. Ah, eu perdi emprego. Qual o problema do emprego? Ah, meus negócios não estão indo bem. Eu vou repensar, logicamente, como que eu posso procurar talvez até um profissional para me orientar, mas eu estou dentro da graça. E quando você está dentro da graça, porque estar na graça não significa que você não tenha desafios, mas quando você está na graça e você passa por desafios, você fala assim: ah, eu sei, isso aqui é só um teste. Logo vai passar. Enfrenta de uma maneira diferente. Uma maneira diferente, né? Enfrenta de uma outra forma, né?
como foi os dias e como é os dias daqui para frente. Você se lembra? Eu sei. Eu sinto agora isso. Mas houve todo um processo de entendimento e de confiança da minha parte. Sim. Da minha e do meu marido em especial. Sim. Né? Que foi o começo de tudo, é um recomeço. Então, mas tudo que Deus disse para você, Ele cumpriu. Sim, com certeza. E nunca Deus vai deixar de cumprir o que Deus fala. Agora, muito claro, gente, queremos que vocês entendam. Nós não estamos falando o que as doutrinas pregam. Porque as doutrinas pregam um Deus, um homem, que olha e castiga um e liberta outro. Nós não estamos falando desse Deus. Nós estamos falando não daquele homem barbudo que fica vendo o defeito de vocês para castigar depois. Nós estamos falando do Criador, do Pai Celestial, do Eu Sou, do Absoluto, do Uno, em todos. É de lá que nós estamos falando. E tudo que vocês ouviram aqui, que vem de lá, nunca vocês vão ver isso não acontecer. Porque de tudo que nós conhecemos deles, do Cristo e de Jesus, de Cristo e de Deus que tem sido dito para vocês, nós nunca vimos uma vírgula ficar para trás. Nada fica para trás. Nada fica para trás. Porque Deus é perfeito. Deus é justo. Deus é bom. Então, minha querida, se você teve uma fase difícil de desafios, precisava. Claro, sem dúvida. Agora a gente sabe disso. É? Toda fase difícil tem um porquê. Tem uma música de vocês que diz assim, é uma música que fala de Deus e ela diz assim: eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Então, se o seu tempo não chegou, faça igual a Zezé, ore, confie, espere, não jogue a toalha. Lembre do que nós estamos falando para vocês. Lembre do que tem sido dito para vocês. Que Deus nunca deixou de cumprir a parte dele. Se vocês pudessem ver o dia que isso estava sendo dito para vocês aqui, pelo amor que Deus tem para vocês, que preparou ele há 1 ano atrás, para poder ter resistência, para poder ter um emocional, para poder falar de uma forma audível e entendível para vocês. Que quando você chegasse nesse ponto, Deus viria: eu estou aqui. Daqui para frente, o desafio de vocês vai ter. Claro. Mas no veículo de Deus vai ser muito mais leve. Sim. No coração de Deus vai ser muito mais leve. Mais suave. Mais suave. Quando você tiver necessidade, como foi dito, pare, vai ter as pessoas. Sim. Se você olhar, fazer uma retrospectiva, nunca faltou. Nunca faltou nada, imagina. As pessoas que você precisava, Deus colocou. Sim. Ou você não as viu, ou você não as reconheceu. Claro que reconhece. Isso não é, estou usando ela para exemplo, mas isso é com todos vocês. É todos vocês. Para falar da vida da Terra, eu estava vendo uma matéria que o amigo estava olhando, e ele passou para alguns de vocês. O ator que fez o papel do último filme do Cristo, me parece que é o último filme do Cristo, não sei se tem algo em andamento, ele é uma pessoa muito simples, e ele não achava que ele seria ator, mas um dia ele foi tocado no cinema e ele sentiu que ele ia ser ator, mas ele não tinha habilidade, ele não se achava competente. E de repente ele fez um filme lá, né? Mas ele não sabia. Num outro lugar havia um senhor, um diretor de um filme, não vamos usar nomes, que não é a proposta, que tinha escrito um filme de Jesus. E ele pensou assim: o dia que eu conhecer um ator que tem as iniciais do JC e tenha 33 anos, eu vou fazer esse filme rodar. E aí, quando esse ator apareceu num filme muito simples, o diretor ouviu e falou assim: é esse.
Agora eu pergunto para vocês, quem falou para esse diretor que tinha que ser alguém com as iniciais de Jesus Cristo? Quem falou para esse diretor que tinha que ser com a idade de Jesus Cristo? Então, de repente, um ator simples passou a ser um homem de muita fama. Por quê? Porque ele estava dentro da graça de Deus. Estava dentro do plano de Deus. E eu quero perguntar para vocês. Vocês acham que alguns de vocês aqui, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, talvez, nos vendo pela mídia, vocês acham que vocês não estão dentro da graça? Você acha que Deus deixaria você fora disso? Nós evidenciamos esses dois fatos. Do nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier, que nos vê, que nos ouve, que está conosco. E desse ator. Para que vocês saibam que Deus está em tudo. Deus está no cinema, Deus está na arte, Deus está na música, Deus está na pintura. Deus está em tudo. Então não fiquem presos a um Deus de divindade que fica no céu e que faz milagres. Não. Deus é simples. Deus é muito simples. Ele participa de tudo, Ele manifesta em tudo, Ele acontece em tudo. Ele vive com vocês em tudo. Tragam Deus, deixem Deus ser o que Ele é. Não queiram fazer um Deus do jeito que vocês acham. Aceite Deus como Ele é, grande. É tão grande que está em tudo. Não aceite esse Deus que tem barbas e cabelo e uma espada talvez na mão e uma caneta para anotar os pecados das pessoas para depois castigar. Não é desse Deus que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele Deus que escolheu Elias, que matou pessoas. Estamos falando do Deus que escolheu Moisés, que matou pessoas. Estamos falando do Deus que escolheu Paulo, que matou pessoas. Estamos falando do Deus que aceitou que o filho pródigo foi lá e fez tudo o que fez, todo mundo conhece, e voltou lá e Deus comemorou com o filho que tinha feito um monte de coisas erradas. E para que vocês tirem, como disse o ator do filme lá, tirem o pecado das costas de vocês. Não há pecado em Deus. Pecado há para homens. Existem falhas? Sim. Todos falham. Deus sabe que todos falham. Tire a culpa da costa de vocês. Põe amor. Põe paz. Põe benevolência. Põe a compaixão. Põe Deus. Põe nós, Jesus, mãe, os velhos, todos que são da equipe que vocês conhecem, que é muito maior do que vocês imaginam. Então eu gostaria que vocês trouxessem Deus para a terra. Traga Deus para a terra. Traga Deus para dentro da sua casa. Deus não é para a igreja, Deus não é para o templo, Deus não é para os dias de reunião. Deus é para o dia a dia, Deus é para a noite. Deus é para a alegria, Deus é para a tristeza, é para tudo. E eu gostaria que vocês pensassem quantas graças de Deus vocês já deram para os outros. Quantas graças de Deus vocês receberam dos outros. Quantas vezes vocês, ao acordar de manhã, ao invés de pensar em fazer as orações matinais, vocês pensassem em ir com aqueles que vivem com vocês, e ir até essa pessoa e dar a graça de Deus para ela, dar a bênção de Deus para ela, dar a unção de Deus para ela. Ao invés de preocupar em rezar. Não estamos contra a reação, não estamos contra a oração, não estamos contra a meditação, mas existem coisas muito poderosas que vocês esquecem. Essas coisas são mais importantes. Porque Deus, Ele é. Vocês são, mas não sabem que são. Só isso. Vocês precisam aprender a saber que vocês são. Então, quando vocês aprenderem a glorificar Deus em tudo que vocês são, em tudo que vocês estão, em tudo que vocês pertencem, e aí vocês vão começar a ver a graça que o Chico viu da gratidão daquela mulher. Porque com certeza que se você for
abençoar ou ao glorificar o teu filho, o teu companheiro, a tua companheira numa manhã ou numa noite antes do descanso ou no meio do dia, qualquer hora, com certeza a resposta dele será também em fogo e em luz. Provavelmente vocês não vejam ainda. Mas eu quero dizer para vocês, há pessoas que já vê e que reconhece dentro de si mesmo, quando ela abençoa outra pessoa, ela percebe o corpo, as células, as moléculas, reconhece que uma bênção está descendo ou está envolvendo aquela pessoa. Quando você glorifica alguém em nome de Deus, essa glória não é só para quem você está dando. Essa glória manifesta em você, em forma de saúde, em forma de leveza, em forma de tratamento, em forma de paz, em forma de alegria, em forma de realização, em forma de confiança, em forma de superação e saber que a graça com Deus já basta. O que precisa mais? Nada. A graça. Então eu gostaria que vocês... Posso fazer uma colocaçãozinha? Sim. Essa semana eu passei com o Milani e ele estava falando justamente isso, nós estávamos conversando isso. E eu falei, mas na prática, Milani, como que eu faço isso? Ele falou assim, glorifique. Glorifique o seu, eu sou. O meu Deus que está aqui. Eu sou. Então eu glorifico o meu, eu glorifico o eu sou. Eu glorifico o eu sou. Você fazer isso várias vezes no dia, que é um exercício que você vai trabalhando o eu sou seu, vai trabalhando Deus dentro de você. Eu achei muito legal, achei muito interessante esse exercício. Para podermos encerrar nessa noite, maravilhosa noite, cheia de graça que está aqui, diz algumas parábolas do Evangelho que no fim dos tempos Jesus viria através da luz das nuvens. Então eu queria dizer para vocês, a nuvem é a que está na consciência de vocês. É que impedem vocês de enxergar Jesus todos os dias, todas as horas. Não é essas nuvens que faz chover. Não é essas nuvens que faz vento. A nuvem que Jesus vai aparecer. A nuvem que você já tem visto Jesus aqui. Vocês têm visto Deus aqui. Vocês têm visto nós aqui. Porque nós somos a palavra de Deus. Se vocês querem. Então, tirem a nuvem que está em vocês. Tirem a nuvem. Peça para Jesus, peça para Deus, peça para eles levarem vocês a conhecer um plano onde não existe guerra, onde não existe doença. Por quê? Porque Deus existe para vocês, para nós, para todos. Ou é para ficar escondido? Não. Crie intimidade. Tire essa nuvem da mente, do coração. Tirem. Não façam como disse Jesus. Não façam igual os hipócritas que oram, ficam fazendo suas vãs repetições, depois maltratam os órfãos e as viúvas. Tratem bem as pessoas que estão com vocês. Primeiro tratem bem as pessoas que convivem. Depois você vai orar para Deus. Porque se tem uma coisa que Deus não precisa, é que vocês ajudem. Deus se vira sozinho. Mas Ele ama vocês, ama nós. Então comecem a mudar aquilo que nós dissemos no dia para a filha do nosso amigo, a Thaís. A parte mais difícil, Thaís, nós deixamos para você. A do seu pai é falar. A sua é dar exemplo. Essa é a parte mais difícil. Comecem a dar exemplos de oração. Comecem a dar exemplos de bondade. Comecem a dar exemplos de fé. Comecem a dar exemplos de graça. Aonde? Aonde vocês vivem. No trabalho, no trânsito. Talvez se alguém dirige de uma forma incoerente, que você fala, esse irmão deve estar com algum problema, coitado, deve estar com alguma doença, alguma coisa. Ao invés de, talvez, o que é comum, as pessoas amaldiçoarem, palavrões, coisas assim. No trânsito, no trabalho, um colega de trabalho que vem e fala algumas coisas, como vocês dizem, de travessado, ele deve estar com alguma dor, deve estar com um ferimento, deve estar machucado. Comecem a viver na graça.
Porque quando você vive na graça, você vê Deus. E quando você vê Deus, não tem crianças como você vê Deus e não vê Deus no outro. Qual? Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. O que mata, o que rouba, o que faz tudo. Na graça você vê Deus nele. Nesse momento. Estamos muito felizes de estar com vocês. Estamos vendo muita vontade. Nós podemos ver, se vocês querem saber, o coração de vocês cheio de vontade de fazer a manifestação da graça de vocês, principalmente no lar de vocês. Que me perdoe, mas falta a graça de vocês no lar. Talvez vocês venham para esses encontros e passem 1 hora, 1 hora e meia aqui. Mas talvez você não fique 1 hora, 1 hora e meia com as pessoas que você ama e fala assim, eu vou tirar 1 hora e meia para ficar com você, porque eu amo você. Eu quero gerar graça em você, eu quero gerar alegria dentro de você. Eu vou deixar de fazer faxina, deixar de cuidar da casa, eu vou deixar de fazer uma coisa, mas eu vou dar a minha graça para você, filho, esposa, marido, quem quer que seja. Porque não tem como enganar Deus, Deus vê tudo. Uma boa noite, muita paz, muita luz e muita graça para vocês. Amém, amém e amém.